Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor e hoje eu vim trazer a vocês 5 dicas para ser bem sucedido em uma entrevista. Presta bem atenção. A primeira delas é cuidado com a sua aparência. Bom, para uma entrevista é de suma importância que você esteja bem vestido. O que é bem vestido, Luiz? Eu não manjo muito o que para você é bem vestido. Bem vestido para mim em uma entrevista é chegar com camisetas ou camisas que não tenham muitas estampas, muitas escritas e no mínimo uma roupa lisa ou uma gola polo, no mínimo, tá bom? Calça jeans e tênis. Se você não tem outra roupa para ir, esse é o básico, tá certo? Esse ponto ele é muito importante, por quê? Porque o primeiro contato ele tem um peso muito grande para quem está vendo ou sendo visto. Luiz, por que eu devo me preocupar com a minha aparência? Bom, se você não sabe, à primeira vista ela marca muito. Como assim, primeira vista, Luiz? Estou te vendo a primeira vez. Você chega com cabelo todo colorido lá, cabelo de maluco, roupa toda florida, estampa aqui, uma regata, vai fazer entrevista. Pô, pera aí. Isso é um louco, é um maluco. Pode não ser, não estou dizendo que você é, mas é o que parece, tá bom? Para uma entrevista de cargo sério, de grande competência. Ninguém apoia e confia na pessoa que vem com o cabelo azul lá, a roupa toda ferrada, rasgada. Essa é bem a verdade, tá bom? Goste ou não, essa é a verdade, assim que o povo julga. Então tome cuidado com as suas vestimentas na hora da entrevista. Algo bem óbvio, né? Mas as pessoas ainda erram bastante nisso. Outro ponto muito interessante é se preparar para perguntas que são praxe praticamente nas entrevistas. Se você está fazendo a primeira entrevista ou está nas primeiras entrevistas de trabalho e não sabe muito bem o que costuma ser falado, chega um momento que você tem ali uma conversa tete a tete, como nós dizíamos antigamente, né? Eu ouvi muito dizer isso, pessoa para pessoa, olhando no olho ali. Você deve se preparar para algumas perguntas que é de praxe e frequente nas entrevistas. Por exemplo, me conte a sua maior qualidade. Qual é o seu maior defeito? E por que você quer trabalhar tanto nessa companhia? Essas perguntas tem praticamente em quase todas as entrevistas. Então, treine isso na sua casa. Liste 3 pontos fortes seus, no mínimo, e pelo menos um ponto fraco. 2 é bacaninha ali, já dá para conversar e trabalhar bastante nisso. Qual é o meu ponto forte? Bom, eu trabalho muito bem em equipe, eu sou um rapaz pontual e eu sou bem disciplinado. Eu faço o que deve ser feito. Beleza. Vou falar e vou ficar quieto. Não. Qual é a sua qualidade? Bom, eu trabalho bem em equipe. Eu gosto de ajudar as pessoas a realizar uma tarefa, um serviço coletivo. Eu sou bem organizado e limpo. Eu gosto sempre ao finalizar um trabalho, eu vou lá, limpo o meu ambiente de trabalho, pratico uma organização. Se você estudou um pouquinho, você já sabe, pratico ali um 5S. E deixo o meu ambiente melhor, né? Mais organizado, um ambiente mais limpo. Um ambiente organizado e limpo é agilidade no trabalho, tá bom? Agilidade no processo. Isso é uma forma de falar, dialogar. Não é só falar o que você é bom, falar o que você é ruim e ficar calado lá, postado ali igual um poste, né? Tá ali sentado assim, não fala mais nada, não mexe mais nada. Não, não é isso, tá bom? Então, vai anotando aí. Essa foi a segunda. A terceira é mantenha a calma. Preste bem atenção. Você deve manter a calma. Luiz, como assim? Você chegou, você não vai ficar sentado assim, né? Tô assim, extremamente tenso. Ou assim, ou assim, todo corcunda, largado na cadeira, né? As pernas esticadas lá na frente. Vocês não estão vendo minha perna grande aqui, mas tá assim, lá na frente. Não, a gente vai sentar ali, uma postura, mostrando organização, competência. Isso transmite essas coisas para quem está nos vendo, né? Transmite confiança. Então chegou, se você estiver muito nervoso, respire fundo. Respirou, cruza a mãozinha para não ficar com a mão assim, ou batendo aqui, né? Batendo aqui, tal, batendo na perna, mexendo a perna, imagina a perna assim. Aí a pessoa olha para você, você tá aqui se tremendo todo porque a mão tá apoiada na perna. Não, cruza a mãozinha aqui na dúvida. Eu encosto essa parte das costas aqui na cadeira, ou pelo menos se a cadeira mais baixa, tem um apoio mínimo das costas ali, apoia, encosta aqui, não deita na cadeira, não
relaxa demais na cadeira. O suficiente para você conseguir respirar com tranquilidade. Cruzou as mãos, apoia na perna. Se você quiser cruzar ali os pés um em cima do outro, a perna ali apoiando os pés, você vai poder chegar e falar tranquilamente, ó, veja só a diferença. Ó, tudo bem e tal, meu nome é Luiz Felipe, eu sou técnico de mecânica, é assim, nunca trabalhei na área, ou já trabalhei na área, tenho experiência em tal empresa, trabalhei lá 2 anos, 3 anos. É diferente de eu estar assim, então. Eu tenho. Não, nunca. Eu nunca trabalhei. Isso daí tá parecendo que você tá com medo, extremamente inseguro. Como é que eu vou te dar uma tarefa de importância que para mim na minha empresa tem uma grande importância se você está se mostrando inseguro? Você não vai conseguir fazer isso. Mesmo que você consiga, nesse momento você está me transmitindo que você não tem a capacidade de realizar essa tarefa. E provavelmente você não será contratado por esse motivo. Então vai anotando aí, hein? Não esquece. Cuidamos da nossa aparência, treinamos as principais perguntas, vamos chegar com antecedência. 15 minutos é o que dizem aí fora, eu digo que é 30. 30 é um horário excelente. Se você vai de transporte coletivo, então, talvez seja até mais, porque você precisa de um terceiro para te deixar no local. Então, tenha cuidado com o horário, tá certo? Eu gosto de sair 30 minutos de antecedência da minha casa, do horário combinado. Chego lá, estaciono meu carro, a minha moto, vejo o local que eu vou estacionar, me informo onde vai ser o local da entrevista. Quanto maior a empresa, mais longe tende a ser, mais burocrático tende a ser a sua chegada até o ponto da entrevista. Você às vezes passa na cancela, faz um cadastro básico, pode ser rápido, pode ter outras pessoas na sua frente. Chegou lá na frente, passa na recepção, da recepção te manda para outra área, da outra área para cá, aí senta naquela cadeira e fica esperando. Nisso daí você perdeu 15, 20 minutos, você vai chegar atrasado na entrevista. Então, chegue com 30. 30 é o ideal, tá? Vai de ônibus, talvez seja até mais tempo o mínimo necessário ali para você, né? Então, esses são alguns pontos que eu já citei aqui, que eu acho de suma importância. Também a pesquisa do local que você vai trabalhar. Não, sinceramente, gente, tem muitas pessoas que vão fazer entrevista e não sabem sequer o que a empresa faz. Busque no site da empresa. Você vai fazer entrevista na Rodia, como eu fiz estágio na Rodia. Rodia Solvay, na minha região, era assim o nome da empresa. Eu fiz a entrevista lá uma vez, passei, eu pesquisei, eu sabia muito sobre a empresa. Claro, não sabia detalhes da empresa, tá? Mas no geral o que a empresa fazia, setor químico, alguns produtos que eram fabricados através dos produtos que eles fabricavam lá. Então isso me ajudou bastante. Eu tive um amigo, um senhorzinho que trabalhou lá e me falou muito dessa empresa. Quando eu cheguei na entrevista, eu simplesmente relaxei, apoiei aqui como eu falei para vocês. Tinha uma mesa, eu me lembro até hoje, uma mesa bem grande. Eu apoiei um pouco aqui, depois eu apoiei na mesa. Apoiei os braços assim na mesa, como se eu estivesse apoiando aqui nesse suporte. E conversei normal, entrelacei os dedos, falei com a maior tranquilidade, porque eu sabia o que estava fazendo, eu não estava perdido. E assim, foi aprovado no meu estágio técnico nessa empresa. Eu gostei muito de ir lá, inclusive. Então, pesquise sobre a empresa. Pesquise o que a empresa faz, a principal missão dessa empresa. Todas as empresas ali têm a sua missão na internet. A principal missão dessa empresa, levar qualidade e solução para o cliente, eficiência para o cliente, sustentabilidade para o mundo, para o meio ambiente, enfim, qualquer que seja, saiba isso, tá bom? Pesquise sobre a empresa, o que ela faz, se ela é uma concessionária, se ela é uma empresa, se ela é uma indústria, se ela fabrica equipamentos, se ela fabrica produtos, se ela faz montagem, enfim. Esse tipo de informação é de muita importância na hora da entrevista. Só que algumas pessoas chegam na entrevista, veja só que curioso isso, e elas incorporam um personagem que de fato não é ela. E tá nítido, tá? Só você às vezes tá ali se enganando que é você, que você tá tudo bem, está relaxado e tal. E não, tá nitidamente ali na sua testa escrito aqui, não sou eu. E a pessoa vê que você está sendo um personagem naquela entrevista e de cara já te descarta, tá bom? Então seja você. Você tem limitações para o cargo, você está tendo dificuldade, você está nervoso, trabalhe para controlar isso. Você não precisa mostrar isso para ninguém, mas qualquer um
que olhar para você vai perceber que você está trabalhando as suas limitações, as suas dificuldades, mostrando assim interesse em conquistar aquela vaga, tá bom? Saiba disso. As pessoas estão te vendo. Então, trabalhe, se controle, mantenha calma e seja você mesmo. Você é uma versão única. Não fique perdendo tempo querendo ser outra pessoa. Não, seja você mesmo. Se você tem uma limitação, trabalhe ela. Por exemplo, eu tive uma limitação em falar em público por muito tempo. Até hoje isso para mim é uma dificuldade grande. Eu falo aqui no celular, mas falar em público, galera, me deixa nervoso. Eu começo a sorrir demais. Quando eu tô com nervosismo, ficar sorrindo assim, canto de boca, aquele sorrisão amarelo. Às vezes eu fico sorrindo muito. Então, eu sempre soube que isso era uma dificuldade minha. O meu estágio como menor aprendiz, na verdade, eu fui menor aprendiz e lá tinha um pequeno curso. Eu falo estágio porque tinha um pequeno curso uma vez por semana. A gente tinha uma aula, bate-papo, uma galera, uma sala com quase 40 pessoas. E eu era um dos mais tímidos da sala, eu lembro disso até hoje. O que eu fiz? Eu preciso mudar isso, senão eu não vou entrar em empresa grande. Essa galera vai me engolir lá na entrevista. Eu comecei a trabalhar muito isso. Eu fazia questão eu sempre gostei de sentar no fundo, grandão e tal, sentava lá no fundo. Eu cruzava a sala inteira e ia tirar minha dúvida lá pessoalmente, para conversar com essa pessoa, olhar no olho dela. E como era uma vez por semana, você não tinha a liberdade como um professor que você tem todos os dias na sala de aula. Você acaba se fechando muito. E nisso eu comecei a trabalhar. Comecei aí a trabalhar a minha timidez. Foi trabalhar no mercado, supermercado. Lá eu comecei a conversar com as pessoas e conversar com os donos do supermercado. Isso era um supermercado muito grande aqui na minha cidade. Isso me ajudou muito, por incrível que pareça. Conversar com o dono tem aquela responsabilidade e tal, mas como eu falava com tanta frequência, isso me ajudou a se soltar. Você fala com o dono, por que você não vai falar com o funcionário? Então fica mais simples, né? Mais fácil. Eu trabalhei isso, tá bom? Pode ser uma dificuldade sua, então trabalhe. Trabalhe a sua dificuldade. Ah, Luiz, mas o que eu vou fazer? Eu não trabalhei, eu não tenho com quem falar, patrão, funcionário, amigo. Fale no espelho, comece a falar bastante, fale em voz alta. Veja só, eu pensar que estou falando com alguém, que eu estou tendo um diálogo com alguém é uma coisa. Agora, falar, expressar isso daqui é totalmente diferente. As minhas cordas vocais, elas produzem uma vibração que entram em sincronia com o meu corpo. Se eu começar a falar alto, ficar nervoso aqui e tal, já muda, a respiração muda, o coração começa a bater mais forte. Agora se eu começar aqui a falar mais calmo, mais relaxado, ao invés de falar um tom acima o tempo inteiro, eu baixar um tom e começar a falar com você tranquilamente, veja que a minha respiração começa a ficar tranquila, as minhas palavras começam a ser mais suaves. A pessoa que está conversando com você, ela terá que ficar parada, te observando para criar uma conversa, iniciar um diálogo, tá certo? Não seja um morto lá, mas também não se afobe. Uma dica extra, tá bom? Que é termine com confiança. Luiz, como eu devo terminar com confiança? Mostre interesse para a vaga. Você já chegou ali, está bem vestido, tentou segurar a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança. Falou sobre as suas qualidades, os seus defeitos. Claro que ninguém vai se esculachar na sua entrevista, né? Mas falou sobre tudo isso, você vai ver que a entrevista será conduzida para o encerramento. Por exemplo, Luiz, gostei muito de conversar com você e tal. Da minha parte, encerramos por aqui. Ou da minha parte, se for muito direto, igual eu tive um bate-papo que foi direto, era uma vaga muito importante, uma empresa grande, mas o nosso assunto ficou tão tranquilo, a conversa foi tão boa, que ele falou, bom, Luiz, da minha parte é só isso, eu encerro as minhas perguntas, você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? E aí eu aproveitei para perguntar algumas coisas que eu gostaria de saber, dúvidas que eram minhas, que demonstrou total confiança para aquela vaga. Isso daí me deu um saldo positivo nessa entrevista. Então, fazer perguntas que sejam, por exemplo, o próximo passo do processo. Ah, Luiz, mas isso não tem muita importância. Tem sim. Às vezes você faz uma entrevista escrita e uma conversa rápida. O próximo passo é uma conversa com o gestor. Depois disso, uma passagem pelo médico, um exame.
e depois volta com o médico para assinar e tal. Começa daqui 20 dias, daqui um mês, começa daqui 2, 3 dias. Então tudo isso faz diferença, tá vendo só? E perguntar esse tipo de informação, esses tipos de informações, mostra que você está querendo e tem interesse pela vaga, tá certo? Veja só, se na hora que estamos encerrando uma conversa, eu chegar e ficar calado assim, então tá bom, tá legal então. Pega na mão da pessoa aqui e sai por aqui. Pô, não ficou legal, né? Não ficou legal. Veja a diferença de você chegar e... Ô seu fulano, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu. Tô aqui, eu pensei, eu raciocinei, o que eu faço? Levanta minha cabeça e olho no olho da pessoa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu aqui. Gostei demais do bate-papo, da nossa conversa aqui, tá bom? Gostei demais da oportunidade que você me deu nesse momento. Eu gostaria de saber qual é o próximo passo da empresa, como vai ser o próximo contato que nós vamos ter. Pronto, você já fez um ponto muito positivo e se tinha alguma dúvida de contratar você ou não, você pode ter certeza que esse tipo de comportamento farão a diferença nessa entrevista e em outras também, caso não dê certo nessa, que eu acho difícil, viu? Fala sério, essas dicas aqui vai te ajudar bastante. Isso faz diferença, isso faz muita diferença, tá certo? Você não deixa outras escolhas para a pessoa, né? Não deixa outros caminhos para ela seguir. Ou é esse ou é esse. Bom, você vai me ligar essa semana ou a outra? Então e tal. A pessoa pode não te contratar? Pode, gente. Tudo é possível. Porém, isso tende a voltar a atenção e o foco dela em você, a lembrar de você, tá certo? Essas foram as dicas que eu separei para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, já me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior dificuldade, seu maior medo na hora da entrevista. E já sabe, né? Deixa seu like, seu comentário para esse vídeo. Te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.